Olá! Tem frases que não são só frases, né? São espelhos e às vezes os espelhos são incômodos, né? Mas necessários. Existe um tipo de sofrimento que quase ninguém percebe de fora, que é quando a mulher continua funcionando, continua resolvendo, continua sendo forte, mas por dentro está se abandonando em pequenas parcelas. Meu nome é Karina Ramos e vamos ter uma conversa aqui de mulher para mulher. Dona Kármica, ela veio para dar nome ao que muitas mulheres vivem em silêncio. E talvez isso fale com você mais do que você gostaria de admitir. Talvez você não tenha se perdido de si de uma vez só. Talvez tenha sido aos poucos, na tentativa de sustentar a casa, de acolher todo mundo, de evitar conflito, de não desagradar, de dar conta do trabalho, da família, das demandas, das emoções, né, do entorno. E no meio disso tudo, você foi ficando para depois. E aí muita gente chama de força, aquilo que na realidade virou um modo de sobrevivência. E hoje aqui a ideia não é julgar. Aliás, em nenhum momento aqui a ideia é julgar. É tentar compreender, trazer clareza, é acolher, é dar nome ao que dói. E quando uma mulher passa muito tempo vivendo em função de tudo e de todos, ela pode começar a acreditar que esse é o seu lugar natural. Que amar é ceder, que na verdade é se apagar. Que cuidar é se esquecer, que ser boa é suportar tudo sem reclamar. Mas isso não traz saúde emocional. Isso é um padrão de autoabandono. E ele costuma ser tão lento que ninguém percebe o momento exato de que essa voz interna começa a ir ficando baixinha, 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 diminuindo. E aí a mulher começa a parar de pedir, depois ela começa a parar de escolher, depois ela para de dizer o que ela sente, até que um dia ela olha para toda a vida assim e ela sente um vazio estranho, como se estivesse morando dentro de uma rotina que ela já nem sabe se combina com a alma dela. E aí o texto da Dona Kármica, ele é um pouco provocativo, porque desconstrói, né, a romantização desse lugar de mulher que... Como é que é o nome? Peraí, tem gente ligando. De mulher é o pilar, né? É o esteio da casa. Gente, vou tomar uma água. E, em outras palavras, ela diz que não é porque você aguenta tudo que isso é força. Às vezes é só uma exaustão emocional mesmo, que você administra super bem. E aí... não consigo abrir nem a água, gente. E aí uma verdade que pode doer um pouco, porque muitas mulheres, na verdade a maioria das mulheres, foram aplaudidas justamente por isso. Foram enaltecidas e elogiadas porque dão conta de tudo. Nossa, como você é organizada. Nossa, como você resolve tudo na família. Nossa, como você consegue segurar essa barra. Nossa, você não desmorona na frente dos outros. Uau, que fodástica que você é. Mas ninguém vê o preço desse interno. E aí, ninguém vê essa alma que está em jejum. Ninguém vê essa mente que está sobrecarregada, tentando manter essa imagem estável. Ninguém vê o corpo, né, sustentando o que já está, tipo, demais. Aí a dedicação vira sobrecarga. Aí o cuidado vira apagamento, não sei nem se existe essa palavra. O que era uma responsabilidade vira uma prisão. E aí muitas mulheres vivem com uma sensação de utilidade permanente. E o que é isso, Karina? Elas sentem que elas precisam ser necessárias para merecer amor. E aí ela precisa ser forte para merecer respeito. Ela precisa ser produtiva para poder merecer o descanso. E ela precisa ser útil para merecer a presença. Isso é profundamente cansativo.
Porque no fundo, a pessoa não está cuidando só dos outros. Ela está tentando garantir esse pertencimento. Ela está tentando evitar ser abandonada. Ela está tentando ser vista, amada e mantida por perto. E aí começa uma dinâmica muito comum. A mulher vai se adaptando tanto às necessidades externas, que perde contato com o que ela mesma sente, com o que ela mesma quer, com o que ela mesma precisa. E não é raro que isso venha acompanhado de culpa. Porque quando ela pensa em parar, porque ela quer descansar, aí ela gera uma culpa interna. Quando ela pensa que ela vai escolher por si, vem uma culpa novamente. Quando ela pensa em pôr limite, culpa. Quando ela pensa em descansar, culpa. E aí, como se existir para si fosse um grande egoísmo. E não é. É uma reconexão. E a fala da Dona Kármika nos ajuda a desmistificar uma ideia muito perigosa, que é aquela da mulher forte, que suporta tudo sem limites, né? Não, não é. Mulher forte é também aquela que percebe quando já passou da sua própria medida. Mas para saber qual é a sua medida, você precisa se conhecer. Reconhece que quando está sustentando uma vida que está te adoecendo. Que também entende que quando não precisa continuar se sacrificando para merecer valor. E aqui entra uma camada terapêutica aí muito importante. O autoabandono quase nunca nasce do nada. Eu diria que nunca é muito forte, né? Geralmente ele foi aprendido onde? Com a sua mãe, com a sua avó? Ou é algo que talvez você nem lembre, isso vem na sua ancestralidade de DNA? E talvez em algum momento, né, da vida, você, essa mulher, tenha descoberto que era mais seguro ela ser útil do que ser autêntica. Era mais seguro ela agradar do que contrariar. Era mais seguro, se calar do que expressar sua real necessidade. E era muito mais seguro sustentar do que pedir apoio. E quando isso vira um padrão, a pessoa passa anos sem perceber que está vivendo para sobreviver e não para viver de verdade. E aí, gente, aparecem sinais, não tem jeito. É aquele cansaço que você dorme, não passa. É aquela insônia, aquela irritação. Silenciosa, sabe? Que você nem sabe que está irritada. Sensação de vazio, mesmo quando tudo está aparentemente andando. Falta de vontade, desânimo. Sabe? O corpo trava, a coluna trava, o joelho dói, a mente acelera, não para. A alma fica exausta. E aí, como o texto diz, a pessoa até sorri bonito, mas por dentro, filha, já tá seco. Sabe? Por fora, bela viola, por dentro, pão bolorento. Por isso que a fala é tão profunda da Dona Kármika, porque ela diz aquilo que muitas mulheres sentem, mas não consegue nomear sem trazer uma culpa do tamanho do universo. Que é aquela assim, eu tô cansada de me apagar, tipo, não sou eu. E quando isso é reconhecido com verdade, algo começa a mudar dentro de você. Porque o primeiro passo da cura, gente, não é resolver tudo, não dá para resolver tudo. Mas é principalmente parar de romantizar a dor. E parar de colocar culpados. Não. É parar de chamar de força aquilo que já virou uma ferida. E é só você que pode curar. E parar de achar normal que viver em modo sobrevivência o tempo inteiro é normal. Agora eu quero te convidar para respirar um pouco e se perceber com honestidade e responder. Se você quiser, você até para nessas perguntas. Onde você vem se abandonando em parcelas? Em que momento da sua vida você começou a colocar todo mundo antes de você mesmo? Você sabe o que sente de verdade hoje?
Ou está tão ocupada, funcionando aí no automático, que já nem sabe como se escutar. Quando foi a última vez que você fez algo por você, sem culpa nenhuma? E mais profundo, quem você precisou ser para continuar sendo aceita? E essas perguntas não são fáceis, mas são necessárias. Porque talvez a sua exaustão não seja uma falta de capacidade sua. Talvez seja o excesso de entrega sem retorno. Talvez seja tempo demais se desidratando por dentro para parecer bem ali por fora. E nenhuma alma aguenta ser esquecida assim por tanto tempo, sem cobrar uma atenção depois. Tem dores que a informação por si só, ela não vai alcançar. Você pode entender até intelectualmente, sabe? Mas que você está exausta. Você pode até reconhecer que vive se colocando por último. Você compreender isso não é o mesmo que você elaborar ali no dia a dia, você conseguir agir diferente. E aí a terapia entra como esse espaço aí de retorno para um lugar onde você não precisa mais continuar performando, entendeu? É onde a sua história ela pode ser olhada com delicadeza, com profundidade, onde seu sofrimento ele não é minimizado, onde a sua exaustão não é tratada como frescura, onde o processo pode ser cuidado de forma personalizada, porque cada mulher carrega uma história única, cada corpo guarda uma memória, cada padrão emocional nasceu de uma experiência real e diferente de cada um. Por isso eu digo que a terapia ela não é uma fórmula pronta, ela é um encontro, é um date que você faz. É um espaço onde você pode entender por que você foi se abandonando, de onde veio essa necessidade de sustentar tudo, como começa a construir uma relação mais verdadeira com você mesma. E se você viu esse vídeo, se esse vídeo tocou algo em você, talvez seja a hora de olhar para isso com um pouco mais de cuidado. Talvez você não precise de mais cobrança. Eu acho que isso é a última coisa que você precisaria, na verdade. Talvez você precise de acolhimento, de um acompanhamento terapêutico que respeita a tua história, que te ajuda a voltar para si, que não vai passar a mão na sua cabeça. Vai fazer você olhar para o espelho e pegar a porra da rédea da tua vida. E comigo esse processo pode ser vivido de uma forma humana, sensível, profunda, sem pressa, sem julgamento, sem fórmulas vazias. É no seu tempo. Mas eu não vou delegar. Eu vou fazer você achar as rédeas da sua vida. E a fala da Dona Carmen que ela é dura, mas ela liberta, porque ela desconstrói uma fantasia muito comum, que é a de dar conta de tudo. É o mesmo que estar bem. E não é. Não é. Às vezes dar conta é só a forma mais elegante de se perder de si. De se deixar por último. E talvez você precise ouvir hoje exatamente isso. Você não foi feita para viver se apagando para manter tudo em pé. Existe uma vida mais verdadeira depois da exaustão. Existe um jeito mais inteiro de existir. Existe um caminho de volta para si. Mas esse caminho começa quando você para de chamar de sobrevivência, de força, e começa a se olhar com verdade. E se você se reconheceu aqui, não ignore esse chamado. Talvez essa seja a hora de parar de sustentar tudo sozinha. Talvez essa seja a hora de cuidar de quem você tem deixado por último. Você mesma.
Então, se você gostou, compartilha, curte e até breve.